Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga, que vos traz hoje um vídeo sobre o efeito de Doppler. Sempre que temos uma fonte emissora de ondas em movimento relativamente a um observador, aquilo que vai acontecer é uma diferença entre a frequência da fonte emissora e a frequência que vai ser percepcionada pelo observador. Quem diz frequência, diz também período ou comprimento de onda. Vamos colocar aqui o nosso observador e pensar primeiro na situação da esquerda em que o comboio se encontra em repouso relativamente àquele observador. As linhas escuras representam a crista da onda sonora emitida, vamos imaginar, pelo apito do comboio. Neste caso, o observador irá detectar uma frequência igual à frequência da fonte sonora, neste caso o apito do comboio. Já com o comboio a movimentar-se na direção do nosso observador, aquilo que nós vamos detectar é uma compressão das ondas na parte da frente do comboio. E, sendo assim, alguém que se encontre nesta posição vai observar uma maior frequência, ou se quiserem, menor período, em consequência disso, também menor comprimento de onda. Já a velocidade é a velocidade do som que permanece a mesma. Caso o nosso observador se encontrasse deste lado, com o comboio a afastar-se dele, então aquilo que ele iria observar era o contrário disto, ou seja, uma frequência menor, um maior período e também um maior comprimento de onda. E isso explica porque é que o som emitido pelo apito do comboio é mais agudo quando ele se aproxima de nós e mais grave quando se afasta. Isto acontece também com a radiação eletromagnética. Explica, por exemplo, porque é que a radiação emitida por uma galáxia que se está a afastar de nós apresenta uma frequência mais baixa do que aquela que era esperada, chamando-se este efeito o desvio para o vermelho. Lembrar que das cores do espectro visível, o vermelho é a que apresenta a frequência mais baixa. As aplicações do efeito de Doppler são inúmeras, desde a astronomia à medicina, como também está na base de funcionamento dos aparelhos que a polícia usa para detectar se um veículo está ou não em excesso de velocidade. Isto porque o efeito de Doppler ocorre não só quando a fonte emissora de ondas se encontra em movimento, como também ocorre quando a superfície que reflete essas mesmas ondas se encontra em movimento, que é o caso do nosso automóvel. Vamos fazer então a dedução da fórmula que nos permite comparar a frequência da fonte emissora com a frequência que está a ser detectada pelo observador. E, por uma questão de simplicidade, vamos considerar a situação seguinte. A nossa fonte emissora encontra-se em movimento, com uma velocidade que eu vou chamar VF, e o nosso observador encontra-se em repouso. Logo, a sua velocidade é nula. Mais tarde, vamos ver que todas as situações se podem reduzir a esta situação mais simples. Para nos ajudar a compreender melhor o exercício, vamos considerar também o seguinte. A sirene do nosso carro da polícia, em vez de estar a emitir um som contínuo, está a emitir uma sequência de pulsos, que é o mesmo que pegarmos aqui num sinal contínuo e estarmos a considerar, por exemplo, apenas as cristas. Vamos imaginar, por exemplo, que a nossa fonte emissora emite um pulso a cada 5 segundos.
esta linha a cheio representa a emissão do primeiro pulso aos 0 segundos. Pulso esse que viajou à velocidade do som e chegou ali ao nosso observador, vamos imaginar, 5 segundos depois. Então, como é que eu posso calcular esta distância a que eu vou chamar de D2? Primeiro, ter em conta o seguinte: velocidade é igual a uma distância sobre um intervalo de tempo, logo, distância é igual a velocidade vezes esse mesmo intervalo de tempo. Por outro lado, vamos também ter em atenção o seguinte: período é o inverso da frequência. Logo, esta distância pode ser calculada multiplicando a velocidade a que se deslocou o pulso, que é a velocidade do som, vezes o período da fonte emissora, TF. Continuando, velocidade do som sobre frequência da fonte emissora, por esta fórmula aqui. Agora, vamos pensar aqui nesta distância D3. Então, o pulso é emitido aqui aos 0 segundos. 5 segundos depois chega ao nosso observador. Ora, neste momento está na altura da nossa fonte emissora emitir o segundo pulso. Mas, como ela se encontra em movimento, na altura de emitir o segundo pulso, ela estará um pouco mais à frente, representada aqui por esta linha a tracejado. Então, para chegarmos a D3, precisamos da velocidade a que se deslocou o automóvel, velocidade da fonte emissora, vezes o intervalo de tempo, que será igual ao período da fonte emissora. Reparem que, enquanto o pulso foi desta posição até ao nosso observador, nesse mesmo intervalo de tempo, o automóvel foi desde aqui até a linha atracejada, ou seja, percorreu um espaço de D3. Então vamos por aqui, velocidade da fonte emissora sobre a frequência da fonte emissora. Agora vamos a D1. D1 é a distância percorrida pelo segundo pulso até chegar ao observador. Esse pulso foi emitido aos 5 segundos e vamos imaginar que aos 7 segundos foi detectado pelo nosso observador. Ou seja, 2 segundos após ter sido detectado o primeiro pulso. Então, enquanto que a fonte emissora emite um pulso a cada 5 segundos, do ponto de vista do observador, ele vai observar um pulso a cada 2 segundos. Esse é o período observado, a que estará associada uma dada frequência. E este segundo pulso propagou-se também ele à velocidade do som. Então, D1 pode ser calculado pelo seguinte: velocidade do som vezes aqueles 2 segundos que é o período observado. Logo, vamos por aqui velocidade do som sobre frequência observada. Mas D1 pode ser calculada pela diferença entre D2 e D3. Velocidade do som menos a velocidade da fonte sonora, neste caso, sobre frequência da fonte sonora. Reparem que tem o mesmo denominador. Resolvendo isto em ordem
à frequência observada, ela será igual à frequência da fonte multiplicada pelo seguinte, velocidade do som, e aqui velocidade do som menos a velocidade da fonte. E cá temos, então, a equação que relaciona as frequências. Resumindo, a fonte emissora emite um pulso que se desloca até ao nosso observador. No momento em que emite o segundo pulso, como vai estar numa posição mais à frente, esse pulso não irá demorar tanto tempo até atingir novamente o observador. E é por isso que ele vai experienciar uma frequência e um período diferentes dos da fonte emissora. Então, e se estiverem ambos em movimento? Ou se, por exemplo, o nosso carro da polícia estiver a andar em sentido contrário? Podemos continuar a usar esta fórmula? A resposta é sim, desde que tenham atenção ao seguinte. Esta velocidade da fonte emissora será sempre a velocidade da fonte emissora relativamente ao nosso observador. Vamos considerar isto aqui como o sentido positivo. Vamos imaginar que o carro da polícia se desloca a uma velocidade de 5 metros por segundo e o nosso observador se desloca a uma velocidade de 7 metros por segundo. Por isso estão ambos a deslocar-se da direita para a esquerda e como a velocidade em módulo do nosso observador é maior, quer dizer que se estão a afastar um do outro. Então, eu só teria de chegar aqui à velocidade da fonte e pôr aqui menos 2 metros por segundo, porque é essa a velocidade relativa da fonte relativamente ao observador. E, sendo assim, vamos passar a um exemplo. Vamos ao exercício. Uma ambulância desloca-se a uma velocidade constante ao longo de uma estrada horizontal. Um detector, colocado à beira da estrada, permite registar a frequência das ondas sonoras emitidas pela sirene da ambulância. Quando a ambulância se aproxima do detector, a frequência registada é de 445 Hz. Ao passar pelo detector, o valor registado passa a ser de 380 Hz. Considerando a velocidade do som no ar de 343 metros por segundo, determine a velocidade da ambulância. Vamos começar por pôr aqui a fórmula a que chegámos há bocado. Frequência observada é igual à frequência da fonte. E aqui velocidade do som. E aqui velocidade do som menos a velocidade da fonte. E, se bem se lembram, esta fórmula é na perspectiva da fonte emissora se estar a aproximar do nosso observador. O que é verdade num primeiro momento. Estes 445 Hz, que obviamente é o maior dos dois valores, é na situação em que a ambulância se aproxima do detector. Então, por aqui, 445 Hz é igual à frequência da fonte emissora, não sabemos qual é. E aqui sabemos apenas a velocidade do som. Agora vamos pôr a outra situação, que diz respeito aos 380. Lembrar que esta velocidade é sempre a velocidade relativamente ao observador e, como neste momento se está a afastar, o seu valor terá de ser positivo. Esquecem de pôr aqui a frequência da fonte. E agora tudo parecido, mas vou ter de trocar aqui o sinal. Vou resolver ambos em ordem
à frequência da fonte para depois poder igualar as duas expressões e daí fico com apenas uma única incógnita. Então aqui ficamos com os 445 vezes 343 menos a velocidade da fonte sobre os 343. Aqui os 380 vão multiplicar por 343 mais a velocidade da fonte sobre 343. Vamos igualar estes dois. O denominador é o mesmo, por isso vamos cortá-lo e fazer as respectivas distributivas. $152.635 menos os 130.340 dá 22.295 e por fim vamos somar aos 380 os 445 que dá 825. Logo, a velocidade há de ser um sobre o outro, que dá aproximadamente 27 metros por segundo. E podemos agora, só a título de curiosidade, substituir esta velocidade numa destas expressões e calcular a frequência da fonte. E ficamos com o valor de 410 Hz, que está dentro dos valores de frequência que um ser humano consegue detectar. Lembrar que a região do audível é entre os 20 e os 20.000 Hz. Hei de trazer no futuro outros vídeos envolvendo a aplicação do efeito de Doppler. No entanto, hoje ficamos por aqui. Sendo assim, apelo a que façam a subscrição do canal. Podem também deixar um like neste vídeo e ativem as notificações. Beijinhos, abraços e apertos de mão.